Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Cara, eu imagino que você tenha visto lá o trecho do que aconteceu e tudo mais. O que você tem pra falar sobre aquilo? Eu vou, para falar sobre isso, fazer uma breve leitura de um comentário. Na verdade, de um comentário não. Na verdade, tem um texto que chama O Paradoxo da Intolerância, que ele aparece na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do livro do Karl Popper. Ele fala sobre a crítica extensamente às ideias filosóficas que deram origem, na opinião do autor, aos movimentos totalitários do século XX. Todo o livro é uma defesa da sociedade aberta e pluralista, da racionalidade e do falibilismo. Ele fala, eu não vou ler o texto inteiro, ele fala assim: devemos, pois, reservar o direito, em nome da tolerância, de não tolerar os intolerantes. Devemos afirmar que qualquer movimento que prega a intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto e ao reavivar da escravatura. Em resumo, a tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. O que eu quero dizer com isso? A República de Weimar, que foi o governo alemão antes da subida de Hitler no poder, ele acreditava nessa inclusão de várias ideias e, com isso, o Partido Nazista concorreu democraticamente às eleições na Alemanha e venceu. E o primeiro ato deles foi acabar com toda a sociedade civil alemã, com todas as instituições democráticas e perpetuar o que eles perpetuaram na Segunda Guerra Mundial, com 50 milhões de mortos, com 6 milhões de judeus, com diversos centenas de milhares de várias outras minorias. Essa abertura que eles deram em nome desse debate de ideias, o outro lado não entende esse debate de ideias. O outro lado não está interessado em debater ideias, o outro lado está interessado em tomar o poder com golpe e impor a sua vontade, que no caso do nazismo especificamente, é voltado a uma ideologia radical, extremista, genocida, baseada em raça. Não só em raça, mas na ideia de um ser humano geneticamente melhor que o outro. Já foi provado pela ciência que isso não existe. E para que a humanidade possa, entre aspas, sobreviver, como diz no livro Sapiens, de Yuval Harari, o escritor israelense premiado, eles acreditavam que eles estavam fazendo um bem para o mundo, o nazista. E eles mataram pessoas que, independentemente da idade ou do sexo, eles acreditavam que eram seres inferiores. Esse tipo de debate dentro de uma sociedade democrática, ele não pode ser permitido, porque você não tem como debater com aquele que, se subir no poder, vai matar você. Isso está fora do campo democrático das ideias. É como você colocar um partido que é uma organização criminosa, como o PCC, ou você colocar, ou como a gente imaginar agora, grupos terroristas concorrendo a eleições nos países que eles estão se alojando no Oriente Médio. Isso é ruim para a sociedade, é ruim para a humanidade e ruim para o futuro do mundo. E acho que no mundo que nós vivemos hoje em dia, com a polarização política, com um ano de eleição no Brasil, com crises humanitárias acontecendo pelo mundo, onde a gente está vendo cada vez mais o aumento do radicalismo, do preconceito. E eu acho que a gente não tem que normalizar isso. E não é só sobre o nazismo, né? Quando a gente escuta frases assim em diversos lugares da sociedade que tem uma voz que influenciam pessoas contra gays, contra negros, contra qualquer outra minoria que seja, a gente precisa consertar isso. Precisa haver redenção, precisa haver pedido de desculpas, retratações. As devidas instâncias jurídicas têm que fazer o trabalho deles, não é o meu caso aqui como historiador, e a gente precisa ensinar as pessoas, os mais jovens, as crianças. Isso não é legítimo, não se pode normalizar a esse tipo de conduta, porque a conduta de vamos trazer para o debate político no Brasil, por exemplo, como foi mencionado, um partido nazista, isso não faz parte do debate democrático. Existem partidos de extrema esquerda no Brasil,
Existem partidos que, eventualmente, são extremamente criticados pelas suas posições, mas acredito eu que se um partido, seja ele qual for, colocar nos seus protocolos, nos seus estatutos, que eles prezam pela destruição de uma minoria, pela morte de uma minoria, pelo genocídio de uma minoria, eles não vão ter autorização do Tribunal Superior Eleitoral para concorrer a eleições. Então, não é comparável, né? Eu tenho sérias críticas a partidos extremistas, seja de um lado ou de outro, mas ainda assim, não é comparável. Para você colocar no campo das ideias o que a gente deseja para construir uma cidade mais democrática, mais livre, com liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode ser incitação ao ódio, à violência, ao estupro, ao rapto, à volta da escravidão, num país que teve a maior quantidade de escravos importados da Europa, 3,5 milhões, 4,5 milhões de escravos. É mais do que todos os países da América juntos, mais que todos os países da América juntos. O Brasil importou 4,5 milhões de escravos e é o país que mais tempo teve a escravidão e que foi o último a abolir a escravidão. A gente não pode normalizar com isso. A gente precisa educar as pessoas, combater esse tipo de o discurso que tenta normalizar. Não é ok, vamos trazer isso para o debate. Não, isso não é ok, não faz parte do debate. O debate, se a gente abre o debate, como ele falou no final, se a gente abre o debate ilimitado para a tolerância, a gente acaba com a tolerância, a gente acaba com a coexistência, a gente acaba fazendo com que essas pessoas intolerantes possam vir a dominar o poder e aí a gente vai acabar com a liberdade total que as pessoas têm. Eu não sei muito o que falar nessa situação, porque eu não sou a favor de nada disso, né? Do nazismo e tal, essa parada, né? E eu peço desculpa, porque do jeito que eu falei lá, dá pra entender essa porra, né? Então eu não sei muito o que falar. Eu sempre tratei todo mundo muito bem, eu nunca fui de nenhum grupo que tenha qualquer associação a esse tipo de coisa, então... Bom, isso, eu acho que o ponto aqui passa mais pelo lance da... conscientizar que qualquer tipo de não é... Qual palavra eu vou usar? Qualquer tipo de... Talvez menção ao nazismo, ela traz coisas muito carregadas. Essa palavra é uma palavra que tem um significado muito pesado para a humanidade. Exato. Né? Então, realmente, trazer esse tipo de pensamento pro debate político... Como se fosse algo legítimo. Como se fosse algo legítimo, algo que é uma mera oposição de ideias, não faz sentido. Exato. Porque o nazismo, o cerne do nazismo é a violência. Ele não se opõe a outras ideias, ele extermina as outras ideias. E outras, não só ideias, ele extermina as pessoas. Exato. As ideias, as pessoas, independentemente do que as pessoas pensam também. Né? Ele vai exterminar judeus, ele vai exterminar ciganos, ele vai exterminar negros, ele vai exterminar gays, ele vai exterminar qualquer pessoa, independentemente da posição política que a pessoa tenha. Ela é uma questão de... É um conceito existencial, não é um conceito de ideias apenas. E o nazismo, como regime totalitário, baseado na raça, recentemente teve aí a Whoopi Goldberg nos Estados Unidos falando que não foi baseado em raça, mesma coisa, cometeu um erro gravíssimo. Foi cancelado o programa dela. Porque esse tipo de discurso influencia milhões. E é uma coisa, né, que a gente está vivendo no século XXI, com a internet, com a expansão da comunicação de jovens para jovens e comunicação não formal também. E o trabalho ele é pedagógico. Então, assim, a gente tem que assumir a responsabilidade que nós temos, eu como influenciador, vocês como influenciadores, devido às proporções de que o que a gente está falando, as pessoas estão escutando. E se as pessoas começam a escutar isso demais, a gente está vendo no Brasil o crescimento de 270% de atos neonazistas nos últimos 3 anos no Brasil. Porque os discursos de pessoas, de líderes, de políticos, sejam eles influenciadores ou não, de vários partidos, não importa agora, vamos citar nomes, eles vão influenciar pessoas e essas pessoas vão... Esse tipo de discurso, ele cava, parece que ele encoraja, ele traz uma certa coragem, né, para as pessoas tirarem de dentro delas ideias que são
completamente absurdas, totalitárias, radicais e perigosas para uma sociedade que quer viver em paz e harmonia. O debate de ideias se dá no parlamento, o debate de ideias amigáveis se dá num bar, na sexta-feira à noite, o debate de ideias se dá em casa com amigos ou com a família, mas o debate de ideias na qual a gente está incluindo aqui algo que foi extremamente, talvez tenha sido a pior catástrofe da história da humanidade, que foi a ascensão do nazismo. Tem um seriado que chama The Man in the High Castle na Amazon, que é O Homem no Castelo Alto, que conta a história hipotética como seria o mundo se o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. E fazendo um pequeno spoiler, porque isso conta na sinopse, eles dominam todos os Estados Unidos até quase a costa com a Califórnia, e essa parte é dominada pelo Japão, que também é um regime totalitário que vence a guerra com a Alemanha nazista. E o mundo inteiro é considerado um lugar dominado pela Alemanha. Hitler estava vivo na série. E é visivelmente claro que isso não era uma opção. Porque isso prejudicou, depois que eles vencem nessa hipotética história, a vida de centenas de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas que tiveram as suas liberdades totalmente retiradas por causa da vitória hipotética do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então, o debate de ideias tem que estar de como a gente tem que discutir como a sociedade tem que ser criada, e aí você tem debates conservadores, progressistas, liberais, economia, etc., etc., mas tudo isso dentro de uma ideia que preze pelo respeito ao próximo, pelo respeito às pessoas, pelas minorias, pelo direito das pessoas de viverem e de voltarem para suas casas, pelas suas condições raciais ou religiosas ou étnicas não serem em nenhum momento mencionadas só porque elas pensam A, B ou C. Então não é ok uma pessoa não gostar de um judeu e poder falar isso. Não é ok uma pessoa não gostar de um gay e falar isso de forma aberta, porque isso é um preconceito com a existência daquela pessoa. E ela não vai mudar aquilo. Ela nasceu assim, ela é assim, ela vai morrer assim. E isso não é ok. Debater ideias de como construir uma sociedade mais justa, mais rica, falar de economia é uma coisa. Preconceito com pessoas pela sua existência, seja ela como for, não é ok, na minha opinião. O nazismo, ele acende influenciando pessoas também. Ele não acende em armas, não é? Exato. Existe um filme chamado A Onda, que eu sugiro quem quiser procurar, um filme bastante antigo, onde nos Estados Unidos um garoto numa escola, acho que no ensino médio, perguntam para o professor como foi isso que o nazismo conseguiu conquistar os corações e mentes de tantas pessoas, de tantos alemães, né, de tantas pessoas. E ele monta um esquema de domínio, de poder, de influência de poder e de o que a gente chama de criação de inimigos externos, onde pessoas deveriam ser perseguidas e outras deveriam ser protegidas. E ele cria um sistema, um microsistema na escola, como se fosse um regime nazista. E aí ele, em um dado momento, ele acaba mostrando a realidade para os estudantes num evento. E isso é muito marcante. O meu avô, pai do meu pai, sobreviveu ao Holocausto. Ele fugiu de um campo de extermínio, Sobibor, que era um campo que as pessoas chegavam e morriam automaticamente. Tocava música clássica na estação de trem. As pessoas desciam achando que iam tomar banho, marchavam até a câmara de gás, entravam e morriam. Meu avô, por sorte, disse que era jardineiro quando ele chegou. E botaram ele de lado. E ele misturava as cinzas dos mortos que eram queimados nos fornos depois da câmara de gás com a terra para poder fazer espaço. E 6 meses depois, eles se juntaram com vários judeus e alguns presos russos que estavam lá, fizeram uma revolta bem-sucedida e mataram 10 ou 11 oficiais da SS, cada um em algum lugar diferente do campo. Isso desestabilizou as forças polonesas que estavam guardando as entradas dos campos. Tinham 11 oficiais da SS, que eram considerados as pessoas mais hierarquicamente mais capacitadas lá, e tinham soldados poloneses guardando a parte do campo como se fossem vigias. Eles se desestabilizaram e muitos judeus fugiram. Meu avô participou da revolta, matou um nazista e fugiu. 300 pessoas fugiram, 55 sobreviveram dessa fuga. Meu avô foi um deles, senão não estava aqui hoje. E meu avô conta num filme, num documentário que Spielberg fez
ao redor do mundo filmando várias pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Meu avô participou desse documentário em 96, ele contou a história dele. Ele tinha que fugir dos poloneses, porque a fisionomia dele confundia os alemães. Não entendiam ele como judeu, mas os poloneses não judeus identificavam ele como judeu. E ele foi várias vezes pego por poloneses que não eram alemães, e foi enterrado vivo e foi colocado em poços de lama para se afogar, e ele conseguiu sobreviver umas 3 vezes a tentativas de assassinato depois que ele fugiu do campo de extermínio. E o que os poloneses então estavam tentando fazer se ele estava fugindo do campo de extermínio? Porque esses poloneses, eles também aprenderam em algum lugar esse discurso de ódio. Eles também acreditaram nesse discurso de que é ok odiar uma minoria, é ok colocar como bode expiatório e é ok matar uma pessoa. Quando a gente não protege o mal, Elie Wiesel, que foi um grande caçador de nazistas, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, já faleceu. Ele tinha um instituto que educava sobre o Holocausto e perseguia e tentava identificar nazistas que conseguiram escapar à justiça após a Segunda Guerra. Ele dizia que pro mal vencer, o bem não precisa fazer nada. E Einstein também falava algo parecido com isso. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem. Eu acho que os seguidores do Flow, como o maior podcast do Brasil, precisam entender. A gente precisa estudar essas questões. A gente precisa construir no Brasil e continuar construindo uma sociedade mais fraterna com as outras pessoas que são diferentes, sem preconceitos. E isso, para acontecer, não pode haver, de jeito nenhum, uma normalização, uma banalização, uma normalização de um dos períodos mais sombrios que aconteceu na história da humanidade. O Brasil foi palco. O Brasil foi o país que teve o maior partido nazista fora da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Recentemente... Houve um partido nazista no Brasil? Houve um partido de 3 mil pessoas, os integralistas, com passeata, com suástica, com a bandeira do Brasil do lado da bandeira nazista. Eu recomendo a todos que moram em São Paulo ou que eventualmente visitem a cidade, visitarem o Museu Judaico. Lá tem uma exposição sobre isso e mostram as fotos sobre essas passeatas no Brasil. É assustador imaginar que isso aconteceu no Brasil. Então a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa sim combater o intolerável. O intolerável não tem espaço. Eram brasileiros influenciados pelo discurso alemão. Exato. E assim, os discursos de ódio, numa sociedade existe de tudo. E a gente nunca vai acabar completamente com o preconceito, com o racismo. Isso é uma coisa, acho que, endêmica do ser humano. Se você viajar para os países mais desenvolvidos, vai ter pessoas que pensam coisas ruins. Pega a Noruega, com aquele atentado daquele terrorista norueguês que entrou num campo de juventude e fuzilou um monte de gente. Tem até um filme que conta isso. A Noruega, um dos países mais avançados do mundo, um dos sistemas educacionais mais avançados do mundo. Existe, sim, uma tendência em que a humanidade precisa se autoeducar o tempo todo. A gente está o tempo todo precisando educar os outros e falar sobre assuntos que levem as pessoas a reflexões para a gente conseguir construir sempre uma sociedade melhor. Vai diminuir, não vai desaparecer, mas isso não pode ser normalizado. Precisa ser combatido. No Brasil é ilegal a apologia ao nazismo. No mundo inteiro tirando nos Estados Unidos, por questões culturais dos Estados Unidos, a maioria das pessoas e dos países são contra essa liberdade que existe nos Estados Unidos. Recentemente passou um vídeo de uma passeata nazista em Orlando, onde as pessoas estavam com bandeiras nazistas. Há poucos anos atrás teve naquele caso de Chernobyl, acho que é o nome da cidade, onde teve protestos dos 2 lados, teve atropelamento, teve morte. A gente não pode normalizar. Aquela foto daquele policial negro protegendo pessoas que estão com bandeiras nazistas. Que se pudessem chegar ao poder, eles com certeza matariam ou com certeza perseguiriam aquele mesmo policial que estava protegendo a vida deles, para eles poderem gozar da sua pseudo-liberdade de protestar ou de falar o que eles tinham lá para falar. E isso é uma coisa que eu acho que a sociedade precisa entender. Tem discursos, tem maneiras, tem ideias
que elas são tão perigosas para a própria sociedade que elas precisam ser combatidas no início, no começo, na educação primária, na educação do ensino médio, no sistema jurídico, na política, na mídia, na academia, em todos os lugares, porque a gente não pode normalizar. Porque se a gente normaliza, a gente tende a repetir isso. Não quando a gente, talvez não nós, mas futuras gerações. Por isso que é tão importante. Tu diria que existe um trabalho nesse sentido, de educação para conscientizar e tudo mais? Existe legislação no Brasil, existe conscientização, mas tem que sempre continuar a fazer mais. Porque quanto mais a gente saber disso, mais as pessoas jamais concordariam com uma ideia de que um partido nazista seria ok participar do debate democrático e de eleições no Brasil. Não é ok em nenhuma instância isso. E se tiver alguém que se convenceu que isso era ok, não, isso não é ok, isso é ilegal no Brasil, é amoral, é antiético e é perigoso. E é por isso que é muito importante, mais ainda, a gente conseguir trazer esses temas à tona. Eu até sugiro você deixar, por alguns programas, se você quiser, o livro na mesa para trazer talvez essa conscientização. Eu posso te mandar os links do Museu Judaico, tem o Museu do Holocausto em Curitiba, tem o Memorial do Holocausto no Rio de Janeiro, tem vários lugares. E eu volto e repito o que eu falei no começo. O nazismo não é apenas uma questão judaica, né? O nazismo não perseguiu apenas os judeus. O nazismo perseguiu minorias, perseguiu negros, perseguiu deficientes físicos, perseguiu ciganos, perseguiu homossexuais, perseguiu pessoas que pensavam diferentes politicamente falando. E essas pessoas também precisam ser colocadas hoje aqui como pessoas perseguidas. E eu, como estou aqui falando, então, humildemente me coloco representando também essas pessoas, porque elas também foram perseguidas pelos nazistas.